Nosso Senhor amado, Senhor Jesus, agradecemos por esse tempo aqui, pelo qual nos proporcionas, nos dás e nos ajuda a sermos edificados mutuamente por meio da Tua palavra, por meio desse compartilhar, e juntos nós crescemos na fé, crescemos em Ti. Pedimos que fale conosco e nos ensine um pouco mais de Ti, um pouco mais da Tua vontade, que possamos realmente aprender em Ti, absorver isso que estamos, essa leitura que estamos fazendo, e que possamos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, para a Tua honra e glória, Pai. Sim, nós amamos Ti, pedindo isso, mas também agradecendo muito. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. 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 Só vou fechar a porta aqui. Quem que vai ser o voluntário hoje que vai ler para nós? Acabei de chegar e estão me dando resposta. É isso aí, velho. Isso é importante para nós. Boa noite. Você coloca aí no... Boa noite. Coloca aí, ó, que eu leio. Coloco. Pode começar, meu irmão. Capítulo 4. O que há de errado em ir a uma igreja denominacional? Pergunta. O que há de errado em alguns dos santos reunidos irem com outros cristãos à igreja deles? Afinal, eles também amam o Senhor. Quem faz essa pergunta não entende a posição que assumimos em separação da confusão eclesiástica existente na cristandade. Isso nos faz imaginar o porquê de eles estarem entre os santos reunidos. Afinal, não me interprete mal. Ficamos felizes e gratos por todos os que tomaram seu lugar à mesa do Senhor. Mas precisamos entender o porquê de estarmos ali. E fica claro por essa pergunta que alguns não entendem. Resposta. Existem várias razões pelas quais é incoerente aqueles que estão reunidos ao nome do Senhor frequentarem cultos em uma igreja denominacional. É hipocrisia apoiar uma coisa contra a qual protestamos. Primeiramente, precisamos entender a posição que assumimos de reunidos ao nome do Senhor fora do arraial. Hebreus 13:13. Trata-se de um protesto prático, porém bíblico, contra a falta de base bíblica da ordem denominacional existente na cristandade. Esta é uma citação de Highhoe, mas ele estava citando Potter. Se uma pessoa se une àqueles que assumiram essa posição, pressupõe-se que ela concorda com esse posicionamento. Só podemos concluir que se alguém que assumiu essa posição, ao se apartar da ordem sem base bíblica das denominações, volta atrás e tem comunhão com aquilo. Tal pessoa
seria um hipócrita. Paulo fala desse princípio em Gálatas 2:18, quando diz: se torno a edificar aquilo que destruí, constitui-me a mim mesmo transgressor. Como judeu convertido, ele havia assumido a posição cristã fora do judaísmo. Ele estava empenhado ativamente em encorajar outros que havia assumido o mesmo posicionamento a reterem firmes a profissão da nossa fé sem vacilar. Hebreus 10:23. O retorno dele àquilo que sua consciência o levara a abandonar e o que ele pregava faria dele um transgressor. Enquanto Gálatas 2:18 se refere ao judaísmo, o princípio é o mesmo em relação à ordem denominacional na cristandade. Frequentar uma denominação chamada igreja, depois de ter assumido a posição de protesto contra ela, é hipocrisia. O senhor Kelly disse algo no sentido de que seria pecado ele retornar aquilo que sua consciência o tivesse levado a abandonar. E qualquer pessoa que o instigasse a ir contra a sua consciência estaria, na verdade, encorajando-o a pecar contra Deus. 2. É colocar nossa sanção na ordem não bíblica das igrejas. Em segundo lugar, ao irmos a uma assim chamada igreja, estamos com este ato tendo comunhão com ela. E, dessa maneira, estamos sancionando e aprovando a ordem daquele lugar, que está claramente em desacordo com a palavra de Deus. Certamente, não podemos esperar que o Senhor fique feliz conosco fazendo isso. Existe uma figura no Velho Testamento que ilustra bem este ponto. Vamos ler essa passagem em 1 Reis 13. Pois acredito que há algo que podemos aprender com ela. E eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor. E disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão, de sobre o altar, dizendo: pegai dele. Mas a sua mão, que estendera contra ele, se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontava pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei, e disse ao homem de Deus: ora, a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo a casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar.
porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho, por onde viera a Betel. E morava em Betel um profeta velho. E veio seu filho e contou-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhes o pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento, e montou nele. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho porque foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: fazei-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. E tornou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde à boca do Senhor, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes e comeste pão e bebeste água, no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Bem, o resto da história nós conhecemos. Um leão o encontrou no caminho e o matou. Que triste final para a sua vida. Há algumas lições valiosas que podemos aprender com isso. No capítulo 12, Jeroboão havia estabelecido 2 altares rivais ao altar do Senhor em Jerusalém, que negavam a unidade de Deus, na medida em que havia 2 bezerros para representar o único Deus de Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Negava a verdade do único centro de reunião para ofertas e sacrifícios para fazerem de Betel e Dan lugares alternativos de adoração. Haverá um lugar que o Senhor vosso Deus escolherá. Deuteronômio 12:11. Dividiam o povo de Deus, o qual ele desejava que estivesse unido como um só povo e se tornem um só, era o seu desejo original para eles. Ezequiel 37, 15 e 19. Como resposta, Deus levantou um testemunho contra aqueles falsos centros de adoração e sacrifício. Um homem de Deus foi enviado de Judá, onde estava o centro de Deus, para protestar contra a falsa posição estabelecida por Jeroboão em Betel. Ele veio por ordem do Senhor, o que demonstra que era de Deus a ordem para que houvesse um testemunho contra a falta de fundamento bíblico daqueles falsos altares. Do mesmo modo, a posição que os santos reunidos assumem na cristandade
em separação de toda a ordem sem base bíblica das igrejas, é um protesto fundamentado na Escritura, que é de Deus. É significativo que o homem de Deus clamou contra o altar, mas rogou pelo rei e pelo povo que oferecia sacrifícios ali. Do mesmo modo, o protesto bíblico dos santos reunidos não é contra os queridos crentes que adoram em suas igrejas denominacionais, mas contra a falta de base bíblica do sistema em que estão envolvidos. Não condenamos nossos companheiros crentes das igrejas denominacionais. Nós os amamos e oramos pelo seu bem e para que sejam abençoados. O rei estender a mão para prender o profeta aponta para o fato de que a reprovação e perseguição conectadas à posição de uma separação que assumimos e precisamos estar separados para isso. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Hebreus 13:13. Depois que a mão do rei foi restaurada, aqueles que estavam em Betel fizeram uma dupla tentativa de enredar o homem de Deus em uma falsa associação com eles naquele lugar. O rei ofereceu um presente, recompensa, de alguma vantagem mundana. Se tão somente o homem de Deus fosse para casa com ele e se confortasse lá, era uma clara tentativa de induzir o servo do Senhor a sair do caminho da obediência à palavra de Deus. Essa artimanha foi frustrada pela obediência do homem de Deus àquilo que lhe havia sido dito, palavra do Senhor. Isso nos ensina que, quando somos provados, devemos permanecer nos princípios que ordenamos, que aprendemos na palavra de Deus, e deixá-los nos guiar. Tendo falhado nessa primeira tentativa, o inimigo veio ao homem de Deus em uma linha muito mais sutil. O velho profeta em Betel alcançou o homem de Deus e contou-lhe uma mentira escancarada para tentar fazê-lo voltar e ter comunhão com ele naquela posição falsa. Para convencer o profeta mais novo, o velho profeta usou o que ele alegou ser a palavra do Senhor. Infelizmente, funcionou. O homem de Deus foi enganado e retornou a Betel para comer pão com o velho profeta. Isso nos ensina que devemos estar vigilantes contra outros servos que fazem mau uso da palavra de Deus, para nos persuadir em um caminho errado. Muitos cristãos sinceros foram persuadidos por outros crentes a agirem segundo algum falso princípio sobre comunhão, e assim foram levados a deixarem a mesa do Senhor para alguma falsa posição, que isso, então, nos sirva de alerta. Você irá notar que o velho profeta de Betel gastou uma energia considerável para conseguir que o homem de Deus cedesse e tivesse comunhão com ele em sua falsa posição. Ele queria desesperadamente que ele comesse e bebesse, uma expressão de comunhão naquele lugar. O velho profeta, obviamente, tinha consciência de estar naquela posição sem fundamento bíblico e queria que outros estivessem ali com ele para aliviar o fardo da sua consciência. O homem de Deus falhou na medida em que ele saiu do lugar contra o qual ele foi enviado para testificar. Ele percorreu uma pequena distância e então sentou-se
debaixo de uma árvore, mas ainda estava em Betel. Se ele tivesse continuado, talvez o velho profeta não o tivesse alcançado. Sua demora em partir tornou-se a causa da sua queda. Com isso, fica muito claro o que Deus pensa daqueles em seu centro divino, tendo comunhão com os que estão em uma falsa posição eclesiástica. Acho que isso responde à pergunta sobre os santos reunidos, sobre se os santos reunidos deveriam ir a uma igreja. Em resumo, havia 3 coisas que resultaram do homem de Deus voltando para comer e beber com o velho profeta de Betel. Ao fazê-lo, ele colocou sua sanção naquele lugar de sacrifício, que não tinha a sanção do Senhor. Ele colocou a sua sanção sobre a infidelidade do velho profeta, que estava naquela falsa posição. Ele anulou o seu próprio testemunho contra a falta de fundamento bíblico do falso centro. E assim, ele acabou com a sua história de testemunho do lugar designado por Deus. 3. Que texto maravilhoso. Perdemos nosso poder de testemunho da verdade da Assembleia. Uma terceira razão pela qual precisamos andar em separação das igrejas denominacionais é que, ao se juntar a eles, perdemos nosso poder de testemunho da verdade da Assembleia. No caso do profeta, que o Senhor mandou que não comesse pão com o velho profeta em Betel, por sua desobediência à palavra do Senhor, um leão o matou. E assim encerrou sua história de testemunho para o Senhor. O Senhor disse a Jeremias: se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Torne-se eles para ti, mas não volte tu para eles. O ponto a ser observado aqui é que, se Jeremias permanecesse separado da corrupção de Judá, ele continuaria a ser continuaria a ser usado como boca do Senhor. Se ele voltasse, se juntasse em comunhão com o povo que estava indo na direção errada, ele perderia seu poder de testemunho. Do mesmo modo, se permanecemos na posição eclesiástica para a qual nos separamos como reunidos ao nome do Senhor, podemos e iremos ser usados para dar testemunho da verdade em meio à confusão na cristandade. E em um certo sentido, ser como boca do Senhor. Seremos vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2:21. Os que permanecem na confusão do sistema eclesiástico podem ser usados pelo Senhor para algumas obras, mas não para toda boa obra, como diz o versículo. Por exemplo, eles poderiam certamente ser usados pelo Senhor para pregar o Evangelho, mas não poderiam ser usados para ensinar às pessoas a verdade da Assembleia e a ordem adequada a ela, pelo menos não com algum tipo de poder. Pois, se a soubessem e a ensinassem, isso condenaria a falsa posição em que estão. Portanto, se tornarmos aquilo de que nos separamos, também perdemos nosso poder de testemunho. 4. Estamos associados à mesa do Senhor, estamos associados à mesa do Senhor, à ordem sem base bíblica das igrejas.
Uma quarta razão pela qual os congregados ao nome do Senhor devem ter cuidado quanto a ter comunhão com as igrejas do cristianismo denominacional é que, ao frequentarmos seus cultos, iremos associar à mesa do Senhor aquela ordem sem base bíblica. O apóstolo Paulo fala desse princípio em 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 14 a 22. Ele mostra que, seja no cristianismo, no judaísmo ou no paganismo, existe um princípio de identificação. Em cada caso, participar de uma determinada ordem religiosa de coisas é a expressão da comunhão de alguém com tudo o que existe ali. E, em relação ao cristianismo, Paulo disse: o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios 10, 16. Nosso ato de partir o pão, participando da ceia do Senhor, é a expressão da nossa comunhão com aqueles com quem partimos o pão. Em relação a Israel, o mesmo princípio existia. Ele disse: vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? 1 Coríntios 10, 18. A pessoa que participava dos sacrifícios no altar judeu estava identificada com tudo o que aquele altar representava. Ele também mostrou que o mesmo princípio é válido para a idolatria no paganismo. Ele disse: as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. 1 Coríntios 10, 20. Neste caso, aqueles que participavam do cálice dos demônios estavam em comunhão com os demônios por trás dos ídolos. O ponto de Paulo aqui é claro. Nosso ato de participar de uma determinada comunhão religiosa, judaica, pagã ou cristã, nos identifica com tudo o que acontece lá. Esse princípio aplica-se às mesas dos homens existentes na ordem da igreja denominacional. Se participamos com eles e eles ensinam uma doutrina, então estamos em comunhão com ela. Se eles estão engajados em uma prática de adoração sem fundamento na Escritura e participamos com eles, também estamos em comunhão com essa prática. Sei que isso é extremamente impopular, mas permanece o fato de que, quando nos associamos a qualquer ordem sem base bíblica no cristianismo denominacional, quer concordemos com suas práticas ou não, ainda assim estamos identificados com ela. E o mais importante, se estamos partindo o pão à mesa do Senhor, por nosso ato de comunhão com a ordem sem fundamento bíblico na cristandade, estamos associando essa ordem à mesa do Senhor. Isso certamente não tem como ser do agrado do Senhor. Cinco. Existe o perigo de ser atraído por dentro das igrejas denominacionais. A quinta razão pela qual precisamos ter cuidado com as nossas associações com igrejas denominacionais é que existe o perigo de sermos atraídos por dentro delas, para dentro delas. Existe uma possibilidade real de adquirir má doutrina, especialmente quanto a visões eclesiásticas. O princípio que eu daria para isso é que nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Romanos 14, 7. Isso mostra que somos afetados pelo que está ao nosso redor.
As ideias errôneas daqueles a quem nos associamos nesses grupos eclesiásticos vão acabar passando para nós. Pode demorar algum tempo, mas é um fato. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Veja também Ageu 2, 10, 14. Agora você poderia, sim, se opor a isso dizendo: esses cristãos não são maus. No que diz respeito à vida pessoal deles, isso pode ser verdade. Mas eu estou falando do princípio envolvido em 1 Coríntios 15, 33 apenas. A Escritura está repleta de exemplos que nos mostra que precisamos ser cuidadosos com as nossas associações e que, se estivermos em contato com falsos princípios, seremos afetados por eles. Grupo de estudo bíblico de mulheres. Talvez alguns de vocês estejam perguntando: há algo de errado em irmãs reunidas ao nome do Senhor irem a estudos bíblicos de mulheres promovidos por organizações eclesiásticas? Eu entendo o ponto aqui. Essas reuniões, muitas vezes, não são realizadas em um prédio de igreja. Então, tecnicamente, não se poderia dizer que estaria indo a uma igreja se frequentasse uma dessas reuniões. Certamente não há nada de errado com as irmãs se reunir para ler a palavra de Deus e orar. Que isso seja encorajado. Mas eu acredito que estudos bíblicos organizados de mulheres cristãs, criados com fins de ensino, não têm fundamento nas Escrituras. 1 Coríntios 14, 35. Diz: se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido. Não encontramos na Escritura uma organização eclesiástica criada para ensinar mulheres. Isso pode ser difícil para você entender, já que elas estão fazendo algo bom e certo. Afinal, estudar a Escritura não tem como ser algo errado. Mas existe uma coisa que é fazer algo certo da maneira errada. E esse é o meu ponto aqui. O versículo que apresentei está na Escritura. Eu sei que isso pode não ser popular, mas é a palavra de Deus. A réplica habitual para isso é: e se a irmã não tem marido? Contudo, a palavra traduzida como marido aqui é realmente mais ampla do que homem casado. Refere-se a homens em geral. A mesma palavra é traduzida simplesmente como homens ou varões. Em muitos lugares no Novo Testamento, Atos 1:16, 2:29, versículo 37, capítulo 3, versículo 2, 7:2, 9:2, 13:15, 15:17. Acredito que ela poderia ser traduzida assim nesse versículo. O ponto que Paulo está explicando aqui é que as irmãs podem perguntar aos homens, os irmãos, em casa, num ambiente doméstico, se elas quiserem esclarecimento sobre algum ponto que tenha sido abordado nas reuniões de assembleia. Novamente, eu entendo que isso provavelmente esteja jogando um balde de água fria naquilo que alguns de vocês queriam ouvir. Mas é o que a Escritura diz. E nós não somos mais sábios do que a palavra de Deus. O ponto em que estamos focando de que somos afetados por nossas associações é um perigo real. Como mencionado, existe a posição de ser atraído para dentro das igrejas denominacionais por meio da comunhão com cristãos ligados a esses sistemas.
especialmente ao frequentar reuniões organizadas para o estudo das Escrituras. Alguém me contou que em uma assembleia reunida ao nome do Senhor, havia 7 irmãs que foram a um estudo bíblico organizado de mulheres, promovido por pessoas de igrejas. E agora, alguns anos depois, apenas 2 delas ainda estão reunidas. Então, não dá para dizer que comunhão com esse tipo de coisa não tem um efeito sobre uma pessoa. Alimentar-se de ministério cujas raízes estão no arraial tem o efeito de atrair uma pessoa para dentro do arraial. E não existe nenhum ministério do arraial que levará uma pessoa para fora do arraial. O lugar apropriado do cristão, Hebreus 13:13. Eu simplesmente odiaria ver um monte de jovens serem levados por algo assim. Mas não seria a primeira vez que aconteceria. Anos atrás, quando eu era jovem e estava faminto para aprender a verdade, espero poder dizer que eu ainda esteja faminto pela verdade. Tivemos uma situação ideal em nossa assembleia local. Havia ali muitos mestres bem instruídos. O Sr. Clark, o Sr. Coleman, o irmão Graham. E depois, num papel secundário, havia o meu pai, o tio Stan e o meu tio Jim. E o irmão Keaton. Todos esses homens tinham boas bibliotecas de bom ministério e eles nos ensinavam muita verdade nas reuniões semanais, pelas quais sou muito grato. Quando íamos a uma reunião de leitura, simplesmente sentávamos ali, fazendo uma anotação, absorvendo tudo. Muito do que eu sei hoje veio desses homens. Enfim, em meio a tudo isso, havia uma irmã na Assembleia que ia regularmente a um estudo bíblico organizado de mulheres, promovido por uma denominação da cidade. Quando perguntaram a ela por que ela ia àquele estudo, sua resposta foi que ela não estava recebendo alimento nas reuniões. Que? Como assim? Eu pensei. Aqui estávamos nós fervorosamente fazendo anotações da maravilhosa verdade que estava saindo daqueles homens. E ela não estava recebendo alimento. Não é preciso dizer que essa irmã não estava mais reunida ao nome do Senhor. Ela está hoje em uma denominação. Que estado lamentável deve ser este em que estamos. Era comum os que estavam nas denominações, 150 anos atrás, virem até nós para aprender a verdade. Agora, temos que ir até eles para nos alimentar. Isso me faz lembrar dos filhos de Israel tendo que ir até os filisteus para molar seus instrumentos agrícolas. 1 Samuel 13, 19 e 22. Não estou insinuando que nossos irmãos que estão nas denominações sejam filisteus ímpios. Apenas me entristece que os santos reunidos pensem que precisam buscar a verdade indo até aqueles que deveriam estar vindo até nós em busca dela. Talvez o problema seja duplo. Poderia ser simplesmente o sintoma de um espírito insatisfeito e inquieto, querendo algo diferente. Mas, por outro lado, precisamos nos perguntar por que alguém em nossa assembleia local iria querer ir a um estudo bíblico em uma igreja. Por que uma irmã sente que não está sendo alimentada em reuniões nas reuniões da Assembleia? Poderia ser devido ao estado da irmã, mas também poderia ser porque não estamos dando muito alimento aos santos. Precisamos refletir sobre isso.
Creio que parte da culpa é daqueles que têm a responsabilidade de ensinar na Assembleia. Estamos dando alimento a eles? Estamos ensinando a verdade aos santos? Quando vamos às reuniões, ficamos simplesmente caçando algo para dizer apenas para preencher o tempo. Ou estamos realmente dando algo a eles? Eu não estou tentando apontar falhas naqueles que ensinam. Eu mesmo quero me exercitar sobre isso. Mas, se não tivermos gastado tempo aprendendo a verdade nós mesmos, mas se não tivermos gastado tempo aprendendo a verdade nós mesmos, ela não iria simplesmente, de forma mágica, aparecer no ar quando chegarmos a uma reunião de leitura. Precisamos ser diligentes durante a semana, em nossos estudos pessoais, para termos certeza de que estamos trazendo algo para as reuniões na forma de alimento. Então, talvez as pessoas fiquem contentes em estar nas reuniões da Assembleia e não vão olhar para outro lugar. Resumo: alguém na posição de reunido ao nome do Senhor, em separação da ordem, sem base bíblica das igrejas denominacionais, que vai a um culto de igreja, é incoerente com a posição que assumiu. Por quê? Primeiro, é hipocrisia apoiar uma coisa contra a qual protestamos. Segundo, é sancionar algo que está claramente em desacordo com a palavra de Deus. Terceiro, perderá o poder de testemunho da verdade da Assembleia. Quarto, é ligar à mesa do Senhor a ordem sem base bíblica das denominações. 5, coloca a pessoa numa posição onde ela poderia adquirir uma doutrina e acabar sendo levada a deixar a mesa do Senhor. Maravilha. Que texto, hein? Texto maravilhoso, cara. Como diz o Marcinho, nós vamos ficar 3 reuniões falando disso. Ou mais, nossa, que palavra de Deus que entra como espada no coração da gente, traz definição e alegria, regozijo ao mesmo tempo. Temor e, nossa, é que o que há de errado em ir a uma igreja denominacional? Já visitei igrejas denominacionais e assim não tive um convívio muito grande com as denominações. E aí eu estava lembrando aqui de uma coisa que o Márcio ele falou há umas 3 ou 4 reuniões atrás, de que quando a gente chega na Assembleia, a gente chega com a bagagem. A gente chega com a bagagem. E nessa bagagem a gente pode eu, assim, da minha parte, eu posso falar assim que depois que eu conheci o Senhor, que o Senhor me resgatou da minha vã maneira de viver. Eu não estou lembrado aqui do texto, mas que ele fala assim, o Senhor nos resgatou da nossa vã maneira de viver, que os nossos pais nos legaram. Então, quando fala de coisas que nossos pais nos legaram, dessa vã maneira de viver, está falando ali de tradições, e todos os aspectos, né? Coisas do mundo, tradições religiosas, tradições seculares,
coisas do nosso dia a dia que a gente vê na TV, que a gente aprende no convívio com colegas de trabalho. Então, essa vã maneira de viver, a gente não deixa essa bagagem do dia para o outro. E, assim, falando do meio denominacional que o texto trata, eu posso dizer que alguns jargões evangélicos, como eu não convivi muito, mas tem alguns jargões, né? Lá, que eu não estou lembrando de algum aqui. Então, eu posso dizer, assim, que o que o Márcio quis dizer é que, em outras palavras, né, nas minhas palavras aqui, nós saímos do meio denominacional, mas as práticas religiosas não saíram de nós ainda. Não saíram de nós ainda. Então, assim, aqui fala de que o relacionamento, o convívio com esse meio, ele é mais fácil de nos levar para o lado de lá do que a gente trazer do lado de lá para o lado de cá, né, para estar reunindo ao nome do Senhor. Então, assim, uma coisa que eu vigio muito para poder largar essas, como diz o Márcio lá, essas bagagens, né, essas tradições religiosas, tradições mundanas, que os nossos antepassados nos legaram, e às vezes isso está ali meio que escondido ainda, né? Tem o pentecostalismo e outras tradições religiosas, né, que já vêm de décadas, né, aqui no Brasil, e a gente acaba absorvendo essas coisas. O Davi, ele nunca foi, meu filho de 8 anos, nunca foi numa denominação, mas ele estuda numa escola que é cristã, evangélica, né? E aí eu ensinei para ele que todo templo religioso, toda igreja católica, evangélica e tal, chamam de templo religioso, que é um local onde vai os religiosos. E lá na escola ensina diferente. É chamado de igreja. E aí eu falei com ele, olha, quando você não puder contestar isso verbalmente, você contesta isso na sua mente. Só que é igual aquelas músicas chiclete, né? De tanto você ouvir tocar, você acaba cantando, sem perceber, né? Então, quando você convive, por exemplo, o mineiro vai lá para o Rio e começa a viver com os cariocas, ele volta falando, puxando X, né? Onastes, tudo tem um X. E isso a gente vai absorvendo essas coisas. E aí o meu filho virou para mim e perguntou, pai, como que eu vou distinguir a igreja? Eu falo, olha, filho, como eu te ensinei. Então você vai dizer que aquilo ali é um templo religioso. Se você não verbalizar, você tem na sua mente, no seu coração, que aquilo ali é um templo religioso, é um local de prática religiosa. Não é um local onde o Senhor falou que é o local dele, né? O local de reunião dele. Então, assim, e hoje, aprendendo com os irmãos, nesses estudos, e reunindo, a luz ela vai aumentando e vai esclarecendo para mim mais. Nossa, que esse texto aqui, ele jogou uma luz nas questões, né, que nem eu ainda havia questionado, né? Então, é um texto assim que vem trazer muita verdade para mim, para que eu possa, com mais facilidade, poder instruir tanto o meu filho como a minha esposa do lugar de reunião, porque esse texto ele contrasta muito, né,
o texto lá que fala do profeta que foi até lá a Betel para poder profetizar, para testemunho de Deus, para mostrar como que é o que Deus quer, ou como que tem que ser o que Deus estabeleceu. Não é um texto maravilhoso. Trouxe muita luz ao meu coração, trouxe muita verdade, esclareceu dúvidas que eu ainda nem tinha na minha cabeça, né? Então trouxe muita luz. É interessante a gente observar essa passagem, né, que fala do homem de Deus, ali que foi até aquela cidade de Betel. Ele tinha recebido, então, uma palavra do próprio Senhor, né, para que ele não comesse, nem bebesse ali. E então, a primeiro momento ele obedece, né, mas no segundo momento, vindo o profeta velho e falando com ele, como se fosse uma outra palavra do Senhor em cima, né, ele vai e volta e vai lá e come e bebe, né. Então, é interessante a gente observar que Deus, ele poderia ter falado com ele mesmo, né? Se o próprio Deus falou com ele acerca do desejo dele, ele não ia falar por outro, né? Ou seja, Deus não ia dar uma ordem contrária que ele mesmo tinha dado. Ele já tinha dado uma ordem clara para ele, ele não ia dar uma outra ordem por outra pessoa contrária àquela ordem. Então, é interessante a gente observar isso nos dias de hoje também, né? A gente vê pessoas nas denominações adorando a Deus, né, da forma deles, que fazem as religiões, e podem falar que o que vale é a intenção, ou esse tipo de coisa, mas o fato é, Deus ele não vai dar uma ordem contrária a que ele mesmo deu através da sua palavra, né? Ou seja, se ele deixou claro, através da sua palavra, a forma que a gente deve adorar, né, para adoração e ministério da palavra, então deve ser daquela forma. Ele não iria agir de uma forma contrária o que ele mesmo falou. Isso que o Rafael falou aí está mais ou menos lá em Números 23:19, que diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? E o profeta mais novo, ele acabou se rendendo ao, não sei se a aparência, ou a autoridade, ou a artimanha do profeta mais velho. De que, justamente, logo depois, o próprio Senhor falou pela boca desse profeta mais velho para estabelecer para julgar ali o profeta mais novo, né? Então, é importante que a gente conheça bem o Senhor e conheça bem a palavra do Senhor e conheça bem a palavra de Deus, para que a gente saiba distinguir a pessoa, a palavra, se ela é do Senhor ou não. Não a pessoa que está proferindo aquela palavra. Então, se a gente conhece muito bem o Senhor, a gente consegue distinguir se a palavra ela vem de Deus ou não, independente de quem está falando, porque o profeta que havia mentido para ele, falado que era a palavra do Senhor, se eu me lembro bem aqui no texto, logo após ele ter sentado e comido com o profeta mais velho, fala assim, e sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar.
e clamou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto fostes rebelde à boca do Senhor, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes e comeste pão, bebeste da água do lugar que te dissera, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Então, o mesmo profeta, pela boca do mesmo profeta que havia mentido para ele, o Senhor trouxe juízo sobre o profeta mais novo. Então, quando a gente conhece bem o Senhor, a gente sabe distinguir que a palavra ela vem do Senhor. E, às vezes, acredito que esse profeta mais novo ele foi pela aparência, né, do profeta mais velho. E não considerou a palavra do Senhor. Eu creio que muitos, né, passou pela cabeça, né, essa pergunta, e às vezes a gente não tá novo na fé, né, não compreendeu muita coisa, e só iremos, né, ter total compreensão quando a gente estiver com o Senhor. E às vezes a gente, né, pode se perguntar, né, por que eu não posso participar? É uma reunião ali, tá falando da palavra também, né? Como hoje, né, muitos querem há uma união, né, entre as religiões, né, denominações, para ser uma só uma unificação, né? Esqueci a palavra aqui que eles dão a isso. E, né, a gente, primeiro com o exemplo que o irmão dá aqui, né, primeira coisa que a gente, né, tem que entender, né, esse fora do arraial, de Hebreus 13:13, né, saiamos a ele fora do arraial. Então, primeiro a gente, né, sai ali, às vezes o Senhor mostra pra gente, né, e a gente não muitas coisas da doutrina mesmo, a gente não entendeu, não tinha luz na palavra, e quando a gente vê, né, o erro que é, e o exemplo que o irmão dá, né, se a gente está participando ali, a gente está tendo comunhão, tendo comunhão com aquilo que está de errado ali, né? Tá falando, às vezes, tá falando da palavra, tá falando do Senhor, mas muitas das vezes, né, glorifica mais o homem mesmo do que o próprio Senhor Jesus. E ele fala também ele dá o exemplo do versículo, né, em Gálatas 2:18, se torna a edificar aquilo que destruí, construo-me a mim mesmo transgressor. Constituo-me a mim mesmo transgressor. Então, a mistura hoje das religiões, né? Ela tem uma mistura, né, de cristianismo e judaísmo. Eles pegaram ordenanças lá do Velho Testamento, que era para Israel, e muitos, né, por não entender, né, essas dispensações, não entender o que é para a igreja, o que é para Israel, muitos também têm esse entendimento, mas, né, só pega o que é bom para eles, o que enche a igreja, a denominação, né, que enche ali, que atrai mais os fiéis, né? Então,
é, não é o cristianismo não tem nada a ver com o judaísmo, é algo novo que foi instituído ali, né, que foi falado no Evangelho, depois revelado a Paulo. E, né, temos que, né, depois que a gente, né, entende essa, essa graça, misericórdia, salvação que é por graça, que não é dada por homem, e o que se prega muitas das vezes, na maioria das denominações, é uma salvação do homem, né? Tem uma participação, né, de Deus, e o homem entra com uma parte, mas nós sabemos, né, pela palavra que não tem participação nenhuma nossa salvação. A palavra nos ensina, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isso é muito maravilhoso, né? Porque o Senhor, né, vai nos revelando a verdade a nós, né? E a gente vai se libertando, né? A gente vai se libertando de tudo, né? Inclusive do meio religioso, né? Das denominações, tudo. A gente sempre vai aprendendo mais um pouco, né? E isso é muito maravilhoso, que a gente consegue ver, né? Notar que não é uma esperteza nossa, né? É pura e misericórdia de Deus, né? Nosso Senhor nos revelar a palavra, né? E nos libertar, né? E a gente, né? Eu acho que a maioria de nós, né? Tudo já passou por denominação, né? Tudo nós já passou, acho que a maioria, né? E sabemos como é que as coisas funcionam, né? E, e por isso, assim, a gente tem que saber diferenciar, né, o sistema da pessoa, né? Porque o sistema é uma coisa, a pessoa é outra, né? Porque o Senhor nos revelou, né? A gente não pode estar se achando melhor, né? Do que os que estão lá, os verdadeiros, né? Os verdadeiros que ainda não descobriram essa verdade, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não virar um religioso dos salvos, né? Acabar virando um religioso também, né? No lugar de pregar o evangelho, ficar apontando erros, né? Aí a gente perde o foco quando entra em discussão, né? E, e tá sempre buscando fazer, refletir, né? A luz do Senhor na gente, não jogar pedra, né? Nos outros, né? Porque senão a gente acaba julgando as pessoas, né? Alguns que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade, né? Mas provavelmente o senhor mais para frente possa ser que, que revele, né? E a gente não se tornar um daqueles que chegaram ali, né? Com a mulher adúltera, né? Que aqui, Senhor, essa adulterando, né? E o Senhor disse, quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Todos nós um dia já passou, então, assim, eu acredito que jogar pedra nas pessoas que estão lá não edifica a igreja, né? A gente, mas sim orar, pedir ao Senhor que os ajude, os aparte, lhes revele a verdade, para que eles tenham a oportunidade de conhecer também a verdade
e vir, né, a estar onde o Senhor está, né? Gente, é o seguinte, é porque como nós, todos nós, os parentes, tudo, nós estamos no sistema denominacional e tudo, tem aquele negócio de convite de casamento, a gente sabe que a gente tem que evitar, e já, isso já acontece há muito tempo mesmo, até antes de voltarmos a reunir. E aí, como é que faz? Algum irmão poderia clarear aí? Bom, uma ida, né, a um templo, né, assim chamado templo cristão, né, seja ligado ao catolicismo, seja ligado ao protestantismo, é feito, né, não com o objetivo de estar ali adorando, né, ou tendo comunhão com reuniões ali que estão acontecendo, que acontecem naquele lugar, né, e sim o objetivo, o propósito, né, celebrar o casamento, né, de um ente querido. Então, como o seu propósito ali não é estar em comunhão ali, né, se você vai numa paróquia católica e vai num casamento ali, né, você não está para participar de um culto católico, né, ou uma missa, né, mas sim para o casamento. E aí passou aquilo ali, né, você não vai voltar mais lá. Então, assim, creio que, como o propósito, né, o objetivo de estar ali é diferente de uma reunião ali, que provavelmente acontece naquele lugar, creio que é diferente e é diferente desses princípios, né, que a gente tem aprendido, né, que a gente leu até a respeito. Agora, se você vai ali, depois volta ali numa reunião ali, e volta, e quer participar ali, porque gostou, etc., aí sim é mais complicado. Tem irmãos que nem sequer gostam de ir, tem irmãos que falam, não vou, não participo, não me sinto bem, né? Mas tem outros que não tem tanto problema, né? Eu creio que como o propósito é diferente, então você não vai ali com o fim de adorar e, consequentemente, está contaminando ali com aquela associação, né? E sim celebrando o casamento, né? Horácio, aproveita. Só aproveitando que o Onácio está falando a respeito aí, o Alexandre, porque eu já acompanhei minha mãe antes de eu voltar, antes de eu começar a reunir com os irmãos, e você, assim, você até se sente mal porque você está indo num local que não condiz com aquela realidade que você passa aqui mesmo. Então, aí você se sente mal e tudo, você não concordando com nada que está acontecendo ali, basta para o Senhor. Pelo fato de só ir, estar acompanhando a pessoa, levou até um lugar, chega lá, você não vai orar, não vai fazer nada do que estão fazendo ali. Muito menos comungar, então, que nem se fala. Não concordando com nada. É o suficiente? Só complementando o que ele falou aqui, Onassis, tem o nosso testemunho, tem o que a palavra de Deus diz, estabelece o que é o matrimônio, e a palavra de Deus é utilizada numa cerimônia religiosa, que eu não a própria irmão Mário, ele fala que
quem muda é Deus, que às vezes nessas cerimônias, essas autoridades eclesiásticas e religiosas utilizam como se estivesse falando da parte de Deus. E as pessoas que estão ali no entorno, que é conhecida dele, e às vezes ou sabem, ou alguns sabem, e outros não sabem do testemunho dele. E aí tem duas posições. Tem o ponto de vista das pessoas que conhecem eles, que estão ali. Tem, da parte de Deus, o que Deus estabeleceu como casamento. E tem o que o irmão fala aqui nesse texto, quanto ao nosso testemunho. Se a palavra de Deus estabelece o que é um matrimônio, o que é um casamento, que não é uma cerimônia religiosa. Deus não estabeleceu uma cerimônia religiosa. Como que fica isso quanto à palavra de Deus, da perspectiva da palavra de Deus, do próprio Deus, e até mesmo aqui no texto, no que se refere ao testemunho de ele estar reunido ao nome do Senhor, e ali nessa cerimônia religiosa, estabelecida pelos homens, está sendo utilizada a palavra de Deus. E os que estão de fora, às vezes nem creem no Senhor, têm aquilo como se fosse de Deus. Como que a gente consegue estabelecer essas conexões e desassociar a presença, ou participar, e ou estar ali como testemunha? Eu já fui num casamento católico, ali o padre, ele invoca todos os presentes como testemunha diante de Deus daquela união. E ele, como quem, o próprio religioso fala assim, eu vos... como é que é? Ele fala, eu vos declaro marido e mulher. Então, tem ali a palavra de Deus, o religioso, ele chama todos que estão ali como testemunha diante de Deus daquela união, declara eles como marido e mulher, como casados, sem ter autoridade para tal. Então, assim, como desassociar o que foi lido desse texto que a gente acabou de ler, nessa circunstância que ele colocou? Bom, eu creio que o que o irmão coloca no texto a respeito de uma associação eclesiástica, né, no sentido de que eu reúno ao nome do Senhor, né, reconheço o terreno de reunião, só que eu quero conhecer, visitar outros irmãos, quero ir para outros lugares de reunião, outras congregações denominacionais, e aí eu vou ali, faço uma visitinha ali, outra visitinha aqui, etc. e tal, né? E tem uma certa comunhão com aquela associação ali, né? Num sentido de comunhão cristã mesmo, sabe? Sentido de comunhão cristã. Ou seja, nós estamos, né, à mesa do Senhor, né, temos comunhão uns com os outros ali, né, nesse terreno de reunião, ao nome do Senhor, mas um irmão, ele pode, por exemplo, ir para, né, eu quero ir ali na Pentecostal, vou ali na Pentecostal. Então, eu estou tendo uma comunhão cristã ali na Pentecostal, na quarta-feira. Aí, no domingo, tá lá partindo pão. Aí, na outra quarta, vai lá para Pentecostal de novo, porque gosta muito dos irmãos lá e tal, e tá em comunhão, etc. Né? Eu creio que isso realmente não é correto. Ou seja, eu querer estar em comunhão à mesa do Senhor e querer estar em comunhão numa mesa de homens, né? Isso realmente não convém. Agora, um casamento é um evento que acontece uma vez na vida, né? Assim, pelo menos espera-se que aconteça uma vez na vida. Vamos supor que meu irmão vai casar e ele vai casar numa congregação batista, né?
É um momento de alegria ali para ele, é um momento de celebração ali, né, de um matrimônio, claro, feito de uma maneira errada, feito de uma maneira errada não, feito às vezes feito com alguma falta algumas faltas em relação à palavra, essa questão de eu vos declaro marido e mulher, né? Pode-se, talvez, utilizar a palavra de uma forma errônea, pode ser que não também, mas, de todo modo, o meu propósito de estar ali não é por conta daquela congregação ali que ele está casando, naquele local ali onde se reúne aquela congregação, e sim por causa dele. Depois eu nunca mais vou voltar lá, né? Então, acho que é por isso que existe essa desassociação entre o conteúdo desse texto que a gente leu e situações como essa de um casamento. Pelo menos é o que eu creio, assim, né? Posso estar errado também, né? E, inclusive, podem julgar em relação a isso. Mas eu creio que a diferença é o quê? O objetivo de estar ali é por causa da pessoa que está casando, do casal que está ali, né? Casando, né? E não por causa da comunhão cristã ali. Porque aquela comunhão cristã, ela é sem fundamento, mas o casamento em si, né? Ele enfim, é uma outra coisa, né? Enfim, não é comunhão cristã ali, é um casamento ali. Eu penso que talvez o que a gente poderia aplicar a esse texto, por exemplo, imagina que agora meu irmão ele se reúne nessa congregação, né? Uma congregação batista, por exemplo, e aí ele queira me convidar para ir lá. Ele vai levar a palavra lá, por exemplo, ele vai pregar lá o evangelho. E aí ele me chama para ir lá. Eu creio que não é correto, né? Tá presente lá nesse momento. Por quê? Porque, na verdade, é uma reunião ali, né? Num contexto realmente relacionado àquela comunhão ali, daquela mesa de homens ali. Então, fora do fundamento bíblico. Porque eu estou indo lá meio que para assistir uma pregação, né, de alguém que está pregando ali. Poderia ser meu irmão, poderia ser qualquer outro, né? Então, nesse contexto, creio que não é muito, assim, creio que realmente se aplica totalmente esse texto, né, esse texto que a gente leu. Agora, em relação ao casamento, eu acho que já é uma situação específica, né? O propósito ali é diferente da adoração cristã, né? É diferente de ouvir ir nesse lugar, ouvir uma pregação, né? Que pode ter uma doutrina, que pode, enfim. Então, eu creio sim, meu irmão. A prática, ela não opõe o estabelecido por Deus, porque a gente usou um texto aqui do Velho Testamento ele usou um texto do Velho Testamento para fundamentar e embasar os argumentos dele, né? E desde quando o povo de Israel foi sendo formado, o Senhor não permitia que ele se misturasse com outros povos, nem que outros povos, eles aceitassem outros povos se misturar com eles, para que as tradições para que a lei do Senhor e a ordem não fosse, e nem o povo fosse contaminado. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. E aqui no próprio texto fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, esses ambientes, eles têm vários jargões, como eu já havia falado, e o que acontece? A prática, e pelo fato deles invocarem o nome do Senhor e colocar como se o Senhor estivesse naquela prática ali, isso é contrário à palavra de Deus, né? Então, assim, pegando essa parte para embasar, e tem uma outra situação que também está aqui nesse texto, e se por vontade e, vamos dizer assim, específica do Senhor, ele virar para o irmão e falar, não quero que você vá. Dando uma explicação ou não, eu não quero que você vá nesse casamento. O irmão foi incomodado, não tiver paz,
está no coração dele, e o Senhor tem um objetivo para aquilo. Como que faz? O irmão vai pedir o conselho para o outro para ir, ou vai ouvir aquilo que o Senhor está incomodando o coração do irmão para ele não ir. Então, assim, porque às vezes tem a prática da gente, mas aquela situação, circunstância, o Senhor quer utilizá-la para alguma coisa. Olha, eu não quero que você vá nesse casamento. Por causa disso, disso, por causa do testemunho, porque você tem pregado a minha palavra, ensinado, tem convivido aqui com seus parentes, e às vezes uma posição dele demonstra para aquela comunidade onde ele estava, para a família, que ele se associou de alguma forma, na visão daqueles onde ele foi, por exemplo, participar dessa situação, porque ele não deixa de ser um ambiente religioso. Então, assim, como que você vê essa situação também do Senhor falar com o irmão para ele não ir? Né? Não incomodar, ele não ter paz de ir. E aí o irmão vai e procura para poder um conselho, para ver o que faz. E aí, qual que deve ser a postura? Aí se o Senhor falou, quem somos nós, né? Se o Senhor der uma direção e por mais que às vezes outros irmãos não entendam, né? Vai com o Senhor. Fica com o Senhor. Então, né, entenda que se realmente algum irmão tem algum desconforto, né, em relação a uma decisão, em relação a algo, né, e isso, né, por fé, entende-se que é vindo do Senhor, né, confia no Senhor e faz o que o Senhor direciona. Né? Então, nesse caso aí, irmão Lázaro, o irmão Baldar e o outro casal de irmãos, é melhor obediência do que o sacrifício, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Corretamente. O Baldar, a posição do Baldar está certinho. Isso mesmo. Só para tempo já também está bem corrido já. Só falar com os irmãos, meu irmão, ele pediu para mim ser padrinho, né, da filhinha dele, na igreja católica, aí é uma situação muito, muito complicada. Eu comecei a reunir com os irmãos, eu tinha começado a reunir com os irmãos tinha pouco tempo, então já tinha ouvido algo disso, sabia que era errado. Então, perguntei a um irmão, ele falou, isso aí você tem que perguntar para o Senhor. Aí, coloquei, né, orei, falei com o Senhor, e, né, e a gente foi, né, pedindo direção a ele. Então, aí eu, né, liguei para meu irmão, comecei a falar, e antes de eu falar qualquer coisa, né, o Senhor já tinha colocado no coração dele que, né, que eu não poderia, né, participar daquela cerimônia ali, né? Então, aí acabou que eu participei, mas não sendo, né, padrinho, fui lá como fotógrafo tirar umas fotos lá, e é um constrangimento, uma coisa muito ruim, porque, né, você vê ali aquela doutrina errada, como é que passa, toda o livro de regra ali colocado pela denominação. Então,
uma coisa muito ruim. Então, como o irmão Elias tinha perguntado, né? Né, será que poderia participar ou ir ali acompanhando a pessoa? A gente mesmo, eu creio que não vai querer ir outra vez, porque é uma situação, a gente não se sente bem, não é ali, né, não fala as mesmas coisas, né? Totalmente diferente a, a doutrina ali, né, a gente sabe como que é. Então, a gente não pode ser radical também, né, em falar assim, não vou, porque por isso, por aquilo. Às vezes a gente, né, a gente não tem uma lei, não tem nenhuma ordenança, né, que hoje tem que ser assim, é assim, assado. E a gente tem, não escandalizar, né, não colocar falar né, a verdade, igual o irmão fala, né, a verdade sem amor, né, a gente tem que falar ali, né, ser dentro da palavra de Deus. Às vezes o incrédulo não vai entender, né, mas primeiro buscar o Senhor, a direção do Senhor e, né, e buscar a direção na palavra também, né, como a gente tem, eu creio que é de cada um, né, não é falar assim, não vou porque lá tá errado isso, né, jogar pedra e tal, mas creio que pode ser de cada um né, em caso de, não de, vou lá visitar para ver se é bom, tirar algum proveito, ver o que está falando ali, se falar umas coisas boas, eu vou aproveitar, as outras lá eu vou jogar fora. Não, acho que não funciona desse jeito. Então, até aí. Agradecer, então, irmãos. Nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor Jesus, Pai, graças te damos pela salvação que temos em Cristo, por ter enviado teu único Filho para morrer por nós. Salvação que temos a certeza que em breve o Senhor Jesus virá nos buscar. Iremos encontrar Ele nas nuvens, estarmos para sempre, gozando, né, das glórias que tu preparaste para nós. Sabemos que não temos, né, aqui neste mundo, não temos esperança aqui, não temos que olharmos aqui para este mundo, nenhum tirarmos os nossos olhos de Cristo, né? Sempre mantermos os nossos olhos fixados nele, que é a nossa luz, né? Nosso pastor, que nos cuida, está cuidando de nós. Temos a certeza que ele está cuidando de todas as coisas. Agradecemos por esta palavra que lemos aqui hoje. Que possa ser proveito, né? Que para cada um, que seja, né, a palavra, né, falada aos nossos corações, que possamos colocá-las em prática e sermos a luz de Cristo aqui nessa terra, fazer o que Ele pediu para nós e pedimos que nos ajude. Sabemos que são dias maus, mas temos a certeza que Tu tens cuidado de cada um. Agradecemos também para aqueles irmãos que não puderam participar e, né, às vezes trabalho ou Tu sabes, né, qual outro motivo, Tu sabes de todas as coisas. Nós agradecemos
bendizemos em nome do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus. Amém. 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 Amém.